estamos diante de um texto do nosso conhecimento, que Paulo, o apóstolo, como assim era chamado, né? Às vezes a gente diz o apóstolo Paulo, mas nas suas cartas, como também epístolas, que são a mesma coisa, no início de suas cartas, ele sempre vai escrever dizendo Paulo, o apóstolo. E a gente já aprende aqui que o nome, isso aqui quer mostrar para a gente que o nome é mais importante do que qualquer título. Paulo, ele sempre fazia jus primeiramente do seu nome. Em várias cartas que ele escreveu para as igrejas que ele mesmo fundara, como também aos pastores que ele colocava na frente desses trabalhos. E por que Paulo escrevia cartas? Porque na época não tinha um WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha esses meios que nós temos hoje, que rapidinho você envia uma mensagem. Quando você não consegue ou não pode estar em uma cidade, ou lá longe com seus parentes, o que você faz? Você liga, você manda um zap, uma mensagem, um e-mail, para resolver algumas situações, e assim. Mas na época, nós estamos falando no tempo antigo, tudo ainda era muito segundo o tempo da época, e Paulo, ele escrevia cartas para ensinar as suas igrejas. Como essa carta aqui aos Efésios, Paulo, ele está se dirigindo aos irmãos que congregavam e que reuniam, adoravam o Senhor Jesus Cristo na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade que tinha uma cultura profana, como também a cidade de Corinto, Tessalônica e outras cidades que Paulo fundou essas igrejas. Entendeu? Nesse contexto aqui, Paulo, ele está preocupado com a igreja de Éfeso. Que igreja era essa que estava em Éfeso? Uma igreja que ele mesmo fundara em uma das suas viagens missionárias, porque Paulo, ele viaja por toda a Macedônia, e ele viaja por muitos territórios no tempo antigo, depois daquela coisa toda, que ele foi chamado por Jesus, e Jesus teve um encontro com ele lá em Atos capítulo 9, ele estava a caminho de Damasco, para perseguir o povo de Deus, porque ele era um grande perseguidor, Paulo, ele consentiu, ele perseguia e consentia na morte de alguns crentes, para aqueles que não sabem. Olha como que Deus faz, Tem crente hoje, os fariseus de plantão, que não aceita Jesus usar uma pessoa que tem um passado terrível. Mas Paulo, ele no passado, ele perseguia o povo de Deus, os crentes, os pastores, os líderes, que carregavam consigo o título de cristão, porque em Atos dos Apóstolos nós encontramos lá a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão, os seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. E Paulo, ele era um fariseu, de criação, ele foi criado aos pés de grandes príncipes da lei, e ele cresceu aprendendo o tempo todo sobre a lei. Ele tinha um grande temor à lei, um grande temor pela cultura mosaica, por Moisés também. Paulo, ele era um camarada que conhecia todo o decálogo, os 10 mandamentos, mas também toda a lei, que se conclui em 613 leis. Então o cara, ele cresce aprendendo tudo sobre a lei, tudo sobre Deus. Só que Paulo não tinha noção do que era o Evangelho. Paulo não tinha noção que era a nova aliança. Então, na época de Paulo, a gente vai ouvir falar sobre Paulo 40 anos depois que Jesus é recebido a céus aos céus, que começa a história de Paulo, e a história de Paulo vai até quase 70 anos, 70 e poucos anos, depois que Cristo subiu, depois de Cristo. Então Paulo, ele tinha um cuidado tão grande pela lei, pela cultura mosaica, por tudo aquilo que ele havia aprendido, que ele via os crentes, os cristãos, na verdade, como uma seita. E ele achava que os crentes eram uma praga, que não podia continuar se proliferando, crescendo. Então, por cuidado da lei de Moisés, ele resolve abater
pela autoridade que tinha, porque Paulo também era uma autoridade na época, ele resolve perseguir, prender, aprisionar, e sempre, quando preciso fosse, não tinha problema nenhum de nenhum crente morrer pelas suas mãos. Ele vai consentir na morte de Estevão. Quem foi Estevão? O primeiro diácono da igreja, em Atos dos Apóstolos, registrado sobre Estevão. Estevão foi o primeiro diácono e também o primeiro mártir. Mártir é aquele que morre por uma causa, por sua fé, por seu Deus, por sua religião. Então, Estevão, ele foi o primeiro diácono da igreja. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. O que é lombo? O que é lombo? Bate assim, irmão. Olha o lombo aí. Olha para esse irmão, falei, lombo, hein? Tem uns caras fortinhos, Gozumar, assim, que tem um lombo, né? Eu mais jogando bola, eu fico rindo demais dele, é uma graça, né? Tem uns irmãos que tem um lombo. Então, estás postinho tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ele está falando o quê? Você colocar e usar nos seus lombos sempre a verdade. A verdade, ela aquece, ela protege, ela blinda. Nós estamos falando de armadura. Nós estamos falando o quê? Armadura. E a primeira coisa que está sendo falada é cingir os vossos lombos com a verdade. Eu não sei, eu posso acreditar que aqui hoje só vê o povo da verdade. É isso? Então vamos lá, vamos ver. Não tem nada pior do que tu conversar com uma pessoa que você sabe que ela vacilou com você, ela pisou na bola com você e você está falando com ela e ela está negando e está assim. Isso é a verdade? Tem crente assim? Tem não, irmão? Mas com os irmãos não, pelo amor de Deus. Tem crente assim? Tem. Mas a Bíblia manda o quê? A gente cingir os nossos lombos com a verdade. Porque com a verdade a gente combate a Satanás. Sabe por quê? Satanás não gosta da verdade? Porque ele é o pai da mentira. E a gente entende que todos que pregam a mentira são filhos do diabo. Então o diabo ele vai fazer de tudo para derrubar quem procura viver na verdade. Primeira coisa que a Bíblia está falando: cingir os vossos lombos. Cingir os vossos lombos com a verdade. Coisa boa é quando você conversa com o irmão, você pode olhar no olho dele. Eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. A pastora Flávia fala que quando eu fico irritado, eu fico com o olho branco. Fala, meu olho é branco também. Então ela tira essas coisas, ela fala que eu sou doido, que meu olho fica branco e que eu sou maluco. Mas eu não acho maluco. Esquece isso. Né? Então, não tem nada melhor. Por exemplo, eu e a pastora Flávia, a gente vive junto, já passamos de 20 anos que a gente vive junto. Né? E ela é muito verdadeira. E eu sou também? Aí como é que fica? Eu quando quero falar algo para ela, irmão, eu não vou fazer curva. E quando ela vai falar para mim também, é do mesmo jeito. E aí o que acontece? Aí tem que ter sabedoria. Porque não é o que fala, é como fala. Porque a verdade ela tem que ser sempre aplicada. Mas uma coisa eu falar: pastor Eudácio, o senhor errou. O senhor errou. Pastor Eudácio, você está errado! Qual a diferença teve aqui? A primeira vez eu soube expressar a verdade. Eu ofendi ele? Não. Magoei ele? Não. Quando eu chego para a irmã e falo: a irmã errou, irmão. Deu. Ah, mas a irmã errou. Ah, irmã errou. Eu estou enganando ela? Não. Agora, tudo depende de como a gente faz. Mas temos que procurar viver na verdade. O preço é muito caro. Salomão falou assim, ó, a verdade tem um preço. Compre a verdade e não a vendas. Muito forte esse texto de Salomão. Lá no capítulo
de Provérbios, que é 11, 15, por ali. Compre a verdade e não a venda. Porque Salomão estava dizendo que a mentira não tem um preço, não. Mas a verdade é cara. E para viver e andar com pessoas que vivem na verdade, você vai ter que aprender a pagar um preço. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas a primeira coisa que Paulo está falando, o diabo não resiste. Você tem que botar a armadura e você vai cingir os seus lombos. Não é com a mentira, não é com a falsidade, não é com duas palavras, não é dando um jeitinho brasileiro. Cinge os seus lombos com a verdade. Ensine os seus filhos a verdade. O problema maior não é que muitas pessoas não são verdadeiras. É o medo do preço que terá que pagar porque falou a verdade. E as pessoas preferem omitir a verdade. Não tem nada pior do que uma lei chamada lei do silêncio. Essa lei é terrível. Como que funciona a lei do silêncio? Você sabe que a pessoa está certa. Você sabe que a outra está errada. Você pode testificar, pode testemunhar, mas você não pode falar por quem está na verdade, por aquela pessoa, porque às vezes você está coliado demais com essa pessoa que está. Aí, para não entristecer seu coleguinha, seu amiguinho, seu parente, você deixa morrer quem você podia ter defendido. Meu Deus. Nossa. E existe um pecado chamado pecado de omissão, que muita gente, muito crente vai dar conta dele. Porque pecado na igreja é só adultério, mas não, tem muito pecado terrível. Mas a crentalhada, não pecou, adulterou, o jovem fornicou. É o único pecado. Mas o pecado da omissão, o pecado de você saber não falar e não defender. Jesus se arrebentou todo por nós, mas não vendeu a verdade. Ele continuou com ela. E Judas, quando sentiu o preço da mentira, da traição, tudo que ele encontrou como um escape foi uma forca. Para todo enganoso, para todo Judas, para todo aquele que pode viver na mentira, tem uma forca te esperando. E a palavra de Deus está mandando a gente cingir os nossos lombos com a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade. Na hora, quando você fala uma verdade, às vezes em casa, com os filhos, na igreja, numa roda de irmãos, parece que a sua presença ali se tornou uma presença indesejável. Parece que você se tornou inconveniente. Toda pessoa que é verdadeira, ela vai ter poucos amigos. Quem está aí, irmãos? Amém. Mas crente, tem coisas que lá no mundo, basicamente é assim que flui. Imagina dentro da igreja. Você está pensando que a crentalha quer ouvir verdade? Quantas pessoas ouviram a verdade e sai da igreja, vai embora da igreja e vira as costas, não te dá tchau, sai te arrebentando. Então a gente precisa cingir os nossos lombos com a verdade. Pague o preço, mas por favor, não venda a verdade. E se houver algum problema, seja verdadeiro, até para falar que você errou. Errei. Não, quem falhou fui eu. Eu pensei que ia dar certo, mas deu errado, eu falei. Isso para Deus, a diferença de Davi para tantos outros foi essa. Porque Davi, quando foi exortado por Deus pela boca do profeta Natan, pequei com o Senhor, acabou. Pequei. Se lançou no chão, chorou amargamente, entendeu? Se converteu daquilo ali, e Deus vai dizer lá no Salmo de número 89, verso 11, esse cara é segundo meu coração. E quantas pessoas na Bíblia que vai receber exortação e não vai aceitar a exortação do Senhor? E a Bíblia diz que aquele que aceita a exortação e a repreensão, Deus os tem como filhos. Pelo amor de Deus, que a gente continue mantendo esse nível na nossa igreja da verdade. Que os irmãos orem pelo vosso pastor, pela vossa pastora. Eu sei que tem muitas mulheres aqui na igreja que não veio aqui hoje. Não veio aqui hoje. Mas que não engole o jeito da pastora Flávia. Porque ela é verdadeira demais. Aí a amiguinha que comunga com os erros ou ajuda a coitar alguma coisa que não agrada a Deus. Estou dizendo que ninguém é pecador, estou falando o que acontece.
é mais conveniente, é mais confortável. Sempre será mais confortável a gente estar do lado de uma pessoa que não pisa no nosso calo. Sempre será mais confortável a gente andar com uma pessoa que bajula a gente. Mas nós somos de Deus, irmãos. Nós somos a igreja. Se Jesus voltar hoje, a trombeta soar hoje, eu acredito que aqui dentro dessa sala ninguém fica por ouvir essa palavra. Amém. Não é só porque eu estou pregando, ninguém pode ficar porque a palavra está sendo pregada. Por favor, você tem que ter percepção espiritual, você tem que ter discernimento. Que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de amizade você tem? Que tipo de pessoa que está ouvindo você e que ri e que acha legal? Pelo amor de Deus, eu quero que você, em nome de Jesus, deixe de se enganar. Se enganar, abre os seus olhos, não atrase o processo de Deus na tua vida. Não se engane. Tem gente que gosta que as pessoas vivem enganando ela. Por exemplo, tem gente que tem amigos falsos, mas não abre mão desse amigo. Sabe que é falso, sabe que é falsa, sabe que é mentirosa, sabe que é mentiroso, sabe que é falso. Eu não gosto tanto dele, rapaz. Eu já ouvi um monte. Quem já ouviu isso aí, irmão? Ué. Não, tem um defeitinho. Qual o defeito dele? Isso é falso, rapaz. Chegou. Fica quieto, não fala não. Mas por que deixa chegar? Corta. Pede a Deus para soprar. Então, por favor, a gente precisa viver com os nossos lombos cingidos com a verdade. Não é brincadeira não, irmão. Tem hora que a cara vai ficar vermelha, tem hora que não é brincadeira. Andar com o pastor João Caetano, a cara das pessoas tem hora que fica vermelha. Porque eu não, isso aí não aconteceu não. Não sou lendo mesmo não, irmão. Isso aí não aconteceu não. Do monte. Não, pastor. A irmã subiu no monte para testemunhar, veio aqui, ó. Subiu no altar para testemunhar, que no monte estava comigo, eu orei e Deus sei. Foi eu não, mano. Eu nunca fui no Mendanha. Não, mas o senhor orou por mim só. Eu falei, alguém que faz igual a mim. Eu nunca fui no Mendanha, nem vou. Mas meu Deus, que coisa é meu filho? Não era eu. Púlpito com o microfone na mão, não era. Agora eu vou, Deus me usou até, eu nem sabia que Deus tinha me usado. Nem sabia que Deus me levou no Mendanha e me usou. Acho que eu fui eu não sei, não sou eu. A verdade ela liberta, a verdade ela transforma, a verdade ela muda o quadro, a verdade ela será resistida por uma situação que há muito tempo viveu na mentira. Mas Jesus falou algo muito interessante: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus ela é santa, ela é a verdade. Não tem nada melhor do que você, quando você está numa igreja, você está sendo liderado e você está andando com um homem ou uma mulher de Deus que vai falar olhando nos seus olhos: você errou, não é por aí. Deus não se agrada disso. Você tem um valor muito especial para Deus, mas por esse caminho que você está indo aí, você vai parar no inferno. Jesus não te quer lá. Não volto mais aqui, pelo amor de Deus. Me roubou uma praga. Se Deus sorteou uma pessoa na palavra, a pessoa falou que eu praguejei ela. Olha a mente das pessoas. Você mostra a Bíblia, mostra onde ela vai parar com essa atitude, porque o papel de um ensinador é esse. O papel de um conselheiro, aconselhador é esse. Você fala que a pessoa não faz, mas por quê? Porque se você fizer, vai acontecer assim, você vai parar. Vai ser praga? A pessoa ainda fala, tá me jogando praga, pastor? Pelo amor de Deus. Não, só te falando que você vai parar. Não vou não. Ainda diz que o sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu recebi o sangue de Jesus, não rejeito não. Né? Agora você vê. Então hoje está difícil. Agora que Deus continue mantendo sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu quero declarar nesta noite de ensino da palavra que só vai entrar pelas tuas portas aquilo que é de Deus. A verdade de Deus. Sabe? Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, só existe um jeito de curar uma ferida. O médico cura uma ferida fazendo uma ferida em cima da ferida. Tem que pegar a ferida e futucar ela. E tem muita gente que tem uma ferida fedendo, apodrecendo, mas a casca está em cima. A casca está sendo cuidada. Jogar remédio em cima de casca não resolve. Tem que remover a casca, limpar e aplicar. E aí acaba. Mas é um processo, irmãos. A verdade é um processo. É por isso que eu mando cingir os vossos lombos. Né? Prepara o lombo. Quer viver na verdade? Quer falar da verdade? Prepara o lombo.
Não é brincadeira não. Agora, ficar colocando remédio em cima de ferida não dá. Colocando a pomadinha, não tem jeito. Não infecciona. Não tem jeito. O médico, para curar uma ferida, você chega lá e doutor, vai doer. Eu cheguei na povo que mexe com a odólogo. Vai doer? Ela olhou pra minha cara. Eu já entendi tudo que ela falou pra mim. Vai não, tu pá, ai! Que é isso, meu Deus? Você é açougueira? Arrancou minha unha do pé, nunca mais voltei lá. Por quê? Aprendi a fazer. Então eu prefiro tirar sangue de mim mesmo. Minha unha encrava, o pastor fica me olhando, eu corto minha unha tudinho, sai aquele sangue, eu lavo com aquele duchinho do banheiro, e sai sangue, eu tô e sangue. No outro dia eu tô bonzinho. Como você faz isso? É melhor do que eu ir lá naquela açougueira. Eu prefiro eu mesmo me machucar. Então, aí a gente não quer, só que a gente acostuma com o problema. Porque se você consegue resolver o problema como eu faço, eu consegui resolver o problema. Não, a gente tem que aprender a resolver os problemas. Se a gente deixa, às vezes a gente não quer que ninguém resolva e a gente não quer resolver. Eu não voltei lá, mas resolvi meu problema. Eu posso usar sapato bico fino, sem cravar, eu vou lá, já sei fazer. Comprei meu alicate, tenho o meu álcool, tenho o cotonete, tem tudinho lá em casa. Chega em casa, depois do culto de boa, deita aí, você fica tranquilo, eu me esfaço. Corto tudo, limpo tudo. Eu resolvo o meu problema, até nisso. Agora a gente tem que aprender a viver com a verdade. Não vou mais lá, que essa unha apodreça no meu pé, isso não pode acontecer. Porque a gente fica assim, não vou naquela igreja. Eu encontrei com uma pessoa esse dia, conversou comigo, você sabe que depois que eu deixei o seminário, nunca mais fui em igreja. Não, diz assim, eu não firmei em igreja. Eu vou na igreja, fico quietinho lá, ouço uma palavra, ninguém me ouve, ninguém me vê. Eu falei, eu sei o que tu quer. Tu não quer nada. Pastor, você continua, né? Não, você não quer nada. É assim, já viu? Como é que o falciano faz? O falciano é assim. Ele dá uma risadinha assim para sair de boa. Não, eu estou falando, você não quer nada ainda. Passou, a igreja cresceu, o seminário é uma bênção. Nós temos congregações, você era para estar na frente de uma obra. Você continua não querendo nada, hein, rapaz? Pastor. Fica a tua risadinha sem graça aí que eu vou embora com a minha verdade. Mas a verdade é essa. Então Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui? Amém. Os nossos dons. Olha para esse irmão que está do teu lado por apenas 5 segundos e vê se você consegue olhar nos seus olhos. Tem que desviando olhar aí. Pelo amor de Deus. Tem guerra de olhar. Tem olho no olho. Então, cingindo os nossos ombros com a verdade. Cingindo os nossos ombros com a verdade. Não é uma só palavra para a gente passar tempo, nem extrovertir. Isso aqui é a palavra de Deus. Amém. Deus vai te dar uma unção poderosa através do seu Espírito Santo. E você vai conseguir discernir quem vive contigo e lida contigo na verdade e quem não vive. Deus vai te mostrar todo enganador no teu caminho. Amém. Vai mostrar. Você não precisa mandar ele vazar não, mas vai desviando dele. Vai desviando dela. Porque mandar os outros vazar é muito ruim, né, irmão? É ou não é, irmãos? É. Mas vai desviando. Jó desviava-se do mal. Vai desviando. Irmão, aquele churrasco lá. Pois é, irmão. Carne tá cara, negócio. Vaza. E vaza. Porque senão você vai ficar sofrendo toda a vida. Eu encontrei uma pastora um dia e o seminário estava, o espaço que a gente estava muito pequeno. Eu tinha uma pastora na região que me elogiava muito, gostava muito do meu jeito de pastorear. Pastor João, quais são os seus projetos? E eu, bobão, eu estou alugando um espaço ali, vou lá amanhã procurar o proprietário. Eu gostei de um espaço ali para alugar. No outro dia ela foi lá cedinho, alugou na minha frente. Alugou na minha frente. Ah, miserável. Geralda sabe, você me olhou. Geralda, tu sabe, tu tá aqui. Tu tá, Geralda. Aí foi lá, alugou na minha frente. Aí, Geralda, qual é essa história? Atenção, verticalmente. Ele está falando dos principados e potestades que atuam em cima da tua cabeça aí, ó.
nas regiões celestiais. Entendeu? Está aí. Na beirada das nuvens aí. Ó. Porque existe o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu de Deus. Paulo também fala sobre os três céus. Entendeu? E se você não sabe, sobre a cabeça, sobre essa região aí por cima aí, ó, é aí que eles atuam. Ele vai falar principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Estão nos ares, o tempo todo agindo. Paulo vai falar sobre principado e potestade, ele vai falar sobre algo muito interessante. Ele está dando aqui um entendimento para nós que existe principado e potestade. Você vai estudar sobre isso, você vai ver que Paulo está falando sobre o quê? Cada cidade, cada estado tem um demônio que é enviado do inferno para comandar aquilo ali. Entendeu? São os principados e potestades. Porque os demônios, eles não são onipresentes. Os demônios são territoriais. A gente tem que entender isso. Onipresente é só Deus. Só Deus está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui agora, está lá na sua casa, Deus está lá no trabalho, Deus está lá com aquele parente teu longe, Deus está aqui, está lá no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está na Bahia, só no Maranhão que ele não está. Tá também, tá? Tá também no Maranhão. Tocantins ele não vai não, vai? Vai, tá do lado também? Então Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora os demônios, não. O mesmo demônio que atua aqui na tua vida, ele não está atuando ao mesmo tempo lá em outra cidade. Não, eles são territoriais. Eles são designados como um exército maligno, diabólico, satânico. E eles vêm em milícia para agir, tantos demônios numa região, tantos demônios em outra região, tantos demônios. Só que eles trabalham como um acordo. Eles têm uma cumplicidade contra o seu projeto de trabalho. Os demônios são mais organizados que muito crente, irmão. Tem crente que não tem 10% da organização que um demônio tem. E ele quer vencer na vida aí, ele fala que vai vencer. O demônio olha para ele e fala, dizer que essa desordem aí, nem eu sou. Você é pior do que eu 10 vezes. Porque eles são organizados. Eu não estou aqui fazendo apologia diabo. Mas o inferno é organizado. O inferno trabalha de forma estratégica. Você observa que quando um menino é jogado num prédio em São Paulo, daqui a pouco é outro na Bahia, outro no Rio, outro em tal lugar. Eles trabalham de forma estratégica. Eles trabalham num cronograma, num sincronismo. Porque existe lá alguém que manda. Isso é uma coisa que você não sabe, gente. Bicho obediente é capeta. Todos os demôniozinhos obedecem o Satã, o príncipe maior lá. E obedece mesmo. E obedece a Deus. Porque os demônios também trabalham para Deus. Entendeu? Então tem demônio que é mais obediente do que muito crente. Porque tem crente que Deus está falando com ele, está falando e ele não obedece. Demônio, se Deus falar uma vez só, acabou. Ele entende quem é Deus. E tem a gente que dá glória, canta e aleluia, e fala em língua e tudo, e a gente não conhece Deus. Já era para conhecer muito. Por que a gente não conhece Deus, pastor? Porque nós não temos isso aqui, ó. A gente não lê isso aqui. A gente não medita. Quantas horas a gente fica no celular, na internet durante o dia? E quantas vezes a gente pega um texto bíblico? Eu estou generalizando praticamente. Essa é a verdade hoje da igreja. Toda hora é um zap, toda hora é uma mensagem, toda hora é rede social, toda hora é isso, E a Bíblia? E a palavra? Pelo menos no celular, abrir a palavra lá e dar uma meditada no texto. Está difícil. Está difícil. E essa frieza, se a gente não vigiar, ela vai nos possuindo. Porque a gente vai se aquecendo para tanta coisa e vai esfriando para aquilo que é uma prioridade. Por exemplo, ler a Bíblia. Né? Dificilmente a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é ler um capítulo da Bíblia. Mas a gente já olha o zap, a gente já olha a internet, a gente já olha. Estamos desse jeito. E a gente precisa abrir nossos olhos. Porque com isso o inimigo vai ganhando território e a gente não vai vendo, porque estamos cegos. Porque a Bíblia, ela desencortina nossos olhos. A Bíblia faz a gente ver coisas que naturalmente não víamos. Não só a Bíblia, mas essa comunhão plena, radical com Deus. Andar com Deus, consagrar para Deus, jejuar para Deus, ler Bíblia, entendeu? Adorar, cantar louvores, vigiar. Essa aproximação que você tem a Deus, através dessas coisas que eu estou citando, faz você se tornar uma pessoa diferente. Você vai ter um radar a mais do que um crente comum. Pode ter certeza que você tem um radar a mais aí. Rapidinho. Você vai detectar sinal de perigo muito mais rápido que um crente carnal. Se você disser com o carnal, ele fala, isso não tem nada a ver. Mas você, pelos olhos de Deus, porque você anda com Deus, você vive com Deus, você já viu que vai dar B.O.
O crente carnal, ele vai ouriçar, ele vai arrepiar, ele vai, não tem nada a ver, não, é demais, radicalidade demais, mas não é. Você já viu, pelo Espírito, aquilo que o crente carnal não está vendo. Então, Paulo ele vai escrever aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele está falando sobre essa batalha, essa guerra espiritual, a importância de fortalecer no Senhor, na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto e ele põe ciladas. Ele é astuto e ele trabalha com ciladas. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem um texto na Bíblia lá em Daniel, que Daniel está pedindo a resposta de Deus, e Deus manda um anjo mensageiro por nome de Gabriel para trazer mensagem, e ele não consegue descer, porque nos ares, o príncipe, segundo a Bíblia, príncipe da Pérsia, que uma simbologia bíblica, era os príncipes, demônios que atuavam naquele território. Não deixou o mensageiro de Deus passar. E as coisas de Deus é tão organizadas que o anjo da mensagem não guerreia. Teve que voltar. Ele não voltou, não. Ele ficou lá. Aí Deus faz o quê? Mandou um anjo de guerra. Cada um cumprindo o seu papel. E a gente, às vezes, aqui na Terra, deixa de cumprir o nosso papel porque a gente quer preocupar demais com a vida dos outros. E quem se preocupa demais com a vida dos outros, fica preocupado com quem não fez, quem não veio, quem está faltando, quem não dizimou, quem não deixou de ser crente, quem caiu, a gente deixa de cumprir o nosso objetivo. Então, na verdade, o anjo desceu para trazer a mensagem e Daniel continuou orando. Daqui a pouco Deus, olha, eu já mandei essa resposta para ele. Desde o dia que tu começou falando comigo, eu mandei a resposta. Né? Quem prega que Daniel orou 21 dias, depois dos 21 dias Deus agiu, não. Desde o dia em que tu assentou no teu coração falar comigo, eu te mandei a mensagem. Desde o primeiro dia. A campanha de 21 dias, ela pode até acontecer, é muito bom, você ora 21, 28, 30, 60, 365. Eu vou fazer uma campanha de 21 dias, campanha de Daniel. E depois de 21 dias, Deus vai me responder. Na verdade, o que a Bíblia diz é o seguinte, Deus disse, desde o dia em que tu assentou no teu coração clamar por mim, eu mandei a resposta para você. Agora, ficou travado nos ares. Aí já não é problema meu mais. Mas tornou porque eu mandei o arcanjo Miguel e o arcanjo botou a capetada para correr e Gabriel pôde te dar sua mensagem, sua resposta que você queria. São textos que a gente abre os nossos olhos. Tem crente espiritualizando coisa demais, carnalizando coisa demais e está fazendo uma bagunça aí. Está materializando e carnalizando as coisas de Deus e espiritualizando as coisas da carne. E aí, culto da palavra. Quem está aí, irmão? Amém. Aí Paulo ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o quê? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que atuam no teu quintal. Aonde estão? Nas regiões celestiais. Vamos lá para o texto aqui. Aí o que Paulo vai dizer que nós devemos fazer para combater esses demônios, esse inferno, essas coisas do maligno? Paulo vai falar sobre algumas coisas aqui que o diabo não gosta, e se você usar, você vai resistir e o diabo vai vazar da sua vida. Vamos lá. O que é? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda? Para quê? Que dia mau é esse, gente? Tem uma vírgula aí. Que dia mau é esse? É o dia que o inferno cisma te metralhar. Tem dia que parece que o inferno está todo contra você. Não tem mais crente na terra. Quem já passou esse dia? Eu já passei muito. Parece que tem dia que o inferno, né? A gente acorda e está esperando dia no portão. Hoje, cara, nós te derrubamos. E você chega à noite, rompe e chega do outro lado pela graça, a bondade de Deus, a proteção de Deus. Porque tem dia que é dia mau. Tem ou não tem, irmão? Dia mau. Ou você já não acordou de manhã, ou foi dormir à noite, ou acordou de manhã, e quando você acordou, falou, hoje eu não quero olhar na cara de ninguém. Se eu encontrar, se alguém falar comigo, eu mordo no nariz hoje. O só não fala morder na testa, quando tá nervosa. Né? Então tem dia que a gente está assim ou não está? Não, eu tenho alguém que não é ser humano aqui. Não, nós somos assim.
Tem dia que a gente acorda mais irritado, tem dia que a gente acorda bem com a vida, que não tem demônio que desvia a gente. Sim ou não, irmãos? Sim. Tem dia que a gente acorda bem com a vida e que o capeta ele tenta tudo e ele fala, eu desisto. Ele está de boa demais hoje. Tem dia, né, irmão, que uma folha que cai na tua cabeça, você, desgraça. Tem dia que é terrível, dia mau. Dia mau. Na minha terra, desgraça é ausência de graça, não é palavrão. Não é palavrão. Nós estamos no Rio de Janeiro, lá não é palavrão. Como lá na minha terra, você não pode falar porrada nunca, que é um palavrão. Lá você fala desgraça e todo mundo entende que é ausência de graça. Aqui você fala desgraça é um palavrão. Aqui todo mundo fala porrada, eu aprendi a falar também. Vocês me desviaram. Porque na nossa terra, teve um pastor que foi pregar lá, dar uma palavra, e ele falou no altar, porque Deus é especialista da porrada no diabo. Ele nunca mais pregou lá. Ele não pode falar porrada. Já pensou? Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Mas para ficar firme tem que fazer tudo. E havendo feito tudo, ficar firme. Aí você tem a armadura. Vamos agora caminhar no texto aqui sobre essa armadura. E aqui eu quero ainda trocar uma ideia com vocês aí em 20 minutos. Vamos lá. Versículo de número. Nossos projetos, pastor. Assim, tá pequeno o espaço. Eu já vi um espaço em tal lugar, falando de tal dona, amanhã eu vou lá perguntar se ele aluga, eu vou alugar lá. Olha só, quietinha assim, ele foi lá, alugou. No outro dia eu estava botando a plaquinha dela. Demorou 2 anos, tomou uma surra também lá, que... 2 anos. Demorou não, né, Geraldo? Tomou uma surra lá, foi de Deus não ter entrado lá. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que prestar muita atenção, né? Cuidado. Tome muito cuidado com quem você fala, com quem você conversa, para quem você vai passar os seus projetos. Porque tem muita gente, eu posso falar, irmão? Com cara de anjo, mas tem coração de demônio. Tá? Tem muita gente que vai dizer que é seu amigo e sua amiga, mas tem coração de Judas. Vigie. Viva com Deus, dependa de Deus. Coloque a tua vida na mão de Deus, porque Ele não te decepciona. Teu melhor amigo, tua melhor amiga é Jesus. E aqueles que Ele mandar, porque tem pessoas que chegam na nossa vida que são anjos de Deus. A gente não pode cultivar só esse pensamento que o pastor está aqui amedrontando, está falando do coronavírus, mas eu estou preocupado. Não. Tem pessoas que Deus põe na nossa vida que são anjos. Eu quero declarar isso aqui hoje sobre a tua vida. Deus às vezes limpa. Dói a limpeza, o crescimento, essas coisas dói. Perder dói também. Eu perdi tanta gente comia na minha mesa às vezes, e desde o Rio de Janeiro que eu venho apanhando com gente, mas não tem problema, tem raiva de ninguém, mas uma coisa eu digo, tem gente que Deus coloca no nosso caminho que são como anjos. E é assim que vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza. Tem aqueles que vão andar contigo, vão te respeitar, vão te valorizar. Entendeu? Vão orar por você, vão te abençoar. E tem aqueles que vai passar rapidinho pelo seu caminho também, vai te abençoar e vai embora. E vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém. E que Deus cuide dela quando te ver. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Viva a sua verdade. Não tenha amizade só porque você agrada todo mundo. Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Seja você mesmo na sua melhor versão. Eu sou isso aqui. Geraldo está andando aqui quanto tempo com a gente? Da primeira igrejinha. Jesus. O senhor está comigo aqui desde Da primeira. CR16. O senhor já viu mudar minha cara para pregar? O senhor me ensinou todo? Você já viu falando 2 palavras? Seja sincero. Não. Eu sempre coloquei algo no meu coração. Eu vou pastorear na minha melhor versão da minha personalidade. Sou isso aqui. E graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, as pessoas têm nos admirado com a nossa verdade, com a nossa unção, com a nossa garra. E a gente está lá no poço, o senhor já viu a gente na sarjeta, Geraldo também. Já viu a gente, outros que estão aqui, tem umas irmãos, a gente na sarjeta, mas mantendo a nossa fidelidade com Deus.
É brincadeira, não. O preço é caro. Mas cinge os seus lombos com a verdade. Deus vai mandar pessoas para andar do teu lado que serão verdadeiras contigo. Amém. Perto de você, longe de você, serão fiéis a você. Amém. É isso que a gente está precisando, amém, irmãos? Amém. Nós estamos precisando de pessoas de Deus, que seja um, dois só. Não tem problema, mas é de Deus. Está na sua frente, e está atrás, está longe, é verdadeiro com você. Amém. É verdadeiro com você. Esse dia uma pessoa chegou para mim e falou: aquele Graciomar, rapaz. Falei: rapaz, Graciomar, o que tem um Graciomar? Isso não, falei, Graciomar tem defeito, mas isso que você está falando ainda não. Não é. Ah, não é, o Graciomar não é isso aí. Mas não é isso aí, ele não é falso, ele não é mentiroso, ele não é contendeiro, ele não é isso aí. Eu conheço o Graciomar. Mas desse jeito fica difícil a gente ter amizade, que não temos. Não tenhamos. Eu não estava perto do Graciomar. E quem é o Graciomar para me defender tanto assim? Um político, um patrão, alguém que me banca? Não, essa é a minha verdade. Não é isso aí. A gente precisa viver em comunhão um com o outro e a gente precisa se conhecer. A Flávia não é isso aí que você está falando. O fulano de tal não é isso aí. A gente tem que conhecer um ao outro. É como se alguém estivesse falando da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão que a gente mais ama. E isso fortalece a gente. A verdade. Não, eu vivo com o irmão fulano, ele congrega comigo naquela igreja, eu conheço ele. Eu vou te falar os defeitinhos que ele tem, mas isso aí que você está falando, ele não é. Você está errado, irmão. Ah, mas, pois é, você agora deparou com a pessoa errada. A gente precisa ter essa postura. E Deus vai se agradando da gente. E o nome do Senhor vai sendo glorificado sobre nós. Amém. É isso. Que possamos defender uns aos outros. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Nós somos a semear em Cristo. Amém. Amém? Tocou no Rubio, tocou em mim, tocou aqui no irmão, tocou em mim, tocou no Francisco, tocou em mim, tocou no Tiago, tocou em mim, tocou na Heloísa. Aqui, a gente tem até nosso probleminha quando a gente se reúne. Ninguém é perfeito. Mas saiu daqui, está se abraçando, está se beijando, e lá fora não tem para ninguém. Família é isso aí. Eu, Betinho e Joyce brigava igual cachorro dentro de casa. Eu parava quando a mamãe quebrava o pão de todo mundo. Já viu aquela cintada para trás? Pai não, mas mãe pegava na orelha aqui que descolava isso aqui nosso. Misericórdia. Bruta, índia com negro. Terrível. Mas na escola, eu, Betinho e Joyce brigava? Não. Ficava olhando quem vai tocar em quem. Um dia os meninos veio me bater. Juntou uma galera para me bater. Eu falei: rapaz, eu sou macho, mas hoje para mim vai ficar difícil o negócio. Betinho, minha irmã, botou uma gilete dentro do bambu. Falou: vem tocar no meu mano. E ela é a russa do cabelo loiro. Ela tinha um apelido de Diabo Loiro. E Betinho chegou, eu dando uma de macho, sabendo que o negócio ia apertar, mas eu estava mantendo a postura. Porque claro que a gente sabe que a graça vai apertar, mas a gente tem que manter a postura. É, vem que você vai ver, você sabe que você vai apanhar. Aí Betinho olhou de longe assim, que parada aquela do meu irmão lá. Aí pegou uma gilete que na época liberava, e nós não tínhamos ainda um estilete, giletinha para fazer ponta em lápis. Ela pegou um bambu, atravessou um gilete para lá, um gilete para cá, falou: quem vai tocar nele aqui, pula para cima. Eu vou fazer bife de vocês aqui hoje. Acabou a briga, acabou o problema. E em casa nós não brigávamos? Brigava, mas na rua nós defendíamos. Assim é os crentes, precisa ser os crentes. A gente precisa se defender diante do mundo espiritual, diante dos falsos. Né? Congrega comigo, é crente da minha igreja, eu congrego com ele. A gente se assenta na mesma mesa, participar do pão e da ceia do Senhor. O irmão fulano é uma bênção. Não tenho vou com esse negócio aí, não. O que? Você está falando do obreiro? Não, o obreiro é meu filho, a irmã é minha filha. É assim que a gente precisa ver, um dando cobertura ao outro, e a gente vai se fortalecendo. E as pessoas vão admirando isso. Quem está aí, irmão? Amém. Cingiu o lombo com a? Verdade. A próxima coisa que o diabo, ele não para na tua reta, você resiste. A primeira é a verdade. Qual é a segunda? O lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça. O que é isso? Crente justo. Crente tem que ser justo. O que é teu é teu. O que não é, não é.
Estou vendo a pessoa fazendo justiça com mérito. Eu sou crente, é meu amigo. E aí? Eu vou ficar feliz com isso? Hã? Não. Eu vou deixar passar como se... Não, o crente precisa ser justo. Por favor, procure ser justo. Com tudo que você fizer, seus filhos, sua esposa, sua casa, seu trabalho, justo. Justo. Eu tenho um exemplo de uma pessoa justa, que eu já disse aqui, vou tornar a dizer. Culto a palavra assim, é ensino, irmãos, e aquilo que a gente viu, não é só fatos empíricos, não. É coisa que a gente também viveu. Meu sogro, camarada verdadeiro e justo. Não é muito crente. Não é muito crente, mas justo. Você trabalha para ele. Se você merece 100 reais, ele não te dá 99. Mas se ele combinou de te dar 100, você não vale 100, ele chega para você e fala, tu não vale isso aqui não. Estou te dando o que eu combinei. Você quer continuar comigo, só se for por 80. Tu vale 80. Chegava da obra, nós chegávamos, às vezes tomava banho correndo para ir para o culto, né? E quantas vezes eu olhava lá, passava assim, no vitrô do banheiro, ele deixava uns pregos. Sem querer, pregando uma carpintaria de forma, fazendo andaime, essas coisas, bota prego no bolso para trabalhar. Andava um prego cheio de bolso, o bolso cheio de prego. Aí, entendeu a cabeça, né? Aí, deixava os preguinhos lá. Aí, no outro dia, ele ia lá, pegava os preguinhos que ele trouxe, botava os pregos, tomava banho, mudava de roupa. No outro dia, deixava os preguinhos ali, perto onde ele escovava dentro, para ele não esquecer. 2, 3 pregos, que levava para a obra. Não é meu? Por que isso vai ficar aqui em casa? Onde a gente encontra mais essas coisas, irmão? Aí fora no mundo. A gente encontra isso aonde? Não é meu? Chegava até o prego e deixava lá. Estava fazendo obras dele, que na época ele tinha umas casinhas para alugar, e a gente, no final de semana, sempre trabalhava nas casas dele, a pastora lembra disso. Aí faltava um saco de cimento, 2 sacos de cimento, para terminar uma tarefa. Ô filho, liga lá pro engenheiro, pede ele um saco de cimento, cara, amanhã tu passa na loja de material e entrega o saco de cimento para ele lá, ué. Tá tudo fechado hoje, é domingo, e a gente vai ver ralando. Não vou ligar não. Por que não vou ligar não? Porque eu posso pedir, ele vai me dar até 10 sacos de cimento hoje para me pagar amanhã. Mas eu paro meu carro lá, tô botando cimento na obra, quem passar não vai entender que eu já pedi o Juvacil o cimento. Então, o crente, ele tem que ter esse espírito dentro dele. Espírito de justiça e de ser justo. O crente não pode gostar de injustiça, de covardia. Entendeu? O crente não pode deixar, porque isso é coisa do inimigo. Depois do capítulo 9 de Atos, Deus mudou o nome dele, diz, agora tu vai te chamar Paulo. Eu olhando, mas está onde esse negócio aqui, meu Deus? É igual a história de Jacó, as pessoas falando sobre Jacó, arrebentando com Jacó o tempo todo. Jacó tinha um resquício realmente de algum engano. Mas não era essa imagem de safadeza, de horrível que as pessoas põem. Né? Ele foi mais vítima de situações do que de pilantragem própria. Então a gente precisa ir para o texto. E é o meu conselho para a igreja, nós estamos aqui no culto da palavra. Sempre examine o texto. Vá para a Bíblia. Confira numa Bíblia, olhe em outra Bíblia. Porque uma palavra só, que às vezes, se tratando de tradução bíblica, uma forma de aplicar uma palavra, muda todo o contexto do texto original. E aí as pessoas vão pregar aquilo que não bate com a Bíblia Sagrada. Então dali por diante, Estevão morre, e quando ele morre, a Bíblia diz que eles lançam as vestes de Estevão aos pés de Paulo. E dali para cá, Paulo ele começa a viver uma nova etapa da sua vida. No capítulo 9, ele estava indo para Damasco para perseguir o povo de Deus, quando ele tem um encontro, que segundo a Bíblia foi com o próprio Jesus. Outra coisa também que eu preciso ensinar, Paulo não caiu de cavalo nenhum. A Bíblia não diz que ele caiu de cavalo. Entendeu? Não tem cavalo ali. As pessoas pregam, Paulo viu Jesus, uma luz e caiu do seu cavalo. A Bíblia não diz isso. Então as pessoas fazem uma viagem, aplicam uma coisa dizendo que é, e sai todo mundo pregando. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ele teve um encontro com Jesus e ele teve uma queda. Agora, se ele estava andando, se ele estava a cavalo, a Bíblia não diz, mas ele realmente teve um encontro com Jesus ali. Agora, a Bíblia diz que depois daquele dia ele ficou cego. Que lá na frente ele vai receber imposição de mãos por Ananias e vai voltar a enxergar.
Entendeu? São textos que a gente precisa estar acompanhando, lendo a Bíblia, para a gente poder ir quebrando essas coisinhas que se pregam, que se ensinam, e você dá até glória e chora. Meu Deus, eu me vejo naquele cavalo também. Você chorar. Né? As coisas que inventam aí, sai pregando, e os crentes ficam aí, chora, levanta a mão, dá glória, e a mãe diz que palavra, e até comenta. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele fica por um tempo cego, e depois ele volta a enxergar, e voltando a enxergar, ele vai viver agora aos pés dos apóstolos. Na época era Pedro, na época era João. Ele vai acompanhar esses caras, observando tudo e aprendendo sobre a fé. Essa fé que havia surgido, fé contextualizada, fé no Evangelho. Porque Paulo ele não nasceu, ele não esteve com Jesus, ele não presenciou os milagres de Jesus. Então a gente não pode fazer essa bagunça. Mas ele foi um apóstolo, e apóstolo não é só aquele que andou com Jesus. Quem disse isso, irmão? Apóstolo é todo aquele que leva a palavra, funda igrejas e combate os apóstatas. Na verdade, a palavra apóstolo, no seu original, significa pombo-correio. Como a palavra diácono, que a gente usa na igreja, que é aquele que trabalha na igreja, não tinha nada a ver com quem trabalha na igreja. A palavra diácono significa aquele que rema. Porque nas embarcações antigas, esses homens que ficavam embaixo dos barcos remando, eles eram tratados como diácono. Quando foi estabelecida a ordem diaconal na igreja, a intenção era essa. Esses caras estão sendo separados, cheios do Espírito, para tocar esse barco para frente, que é a obra, que é a igreja, eles que vão ajudar. Então, quando é que os diáconos surgiram na igreja? Eles surgiram na igreja quando houve uma grande necessidade de atender às mesas, viúvas e órfãos necessitados, e os apóstolos estavam pregando a palavra, e alguém diz assim, não é lícito que deixemos de ensinar a palavra para servir as mesas. Então vamos levantar diáconos. Não é que eles foram levantados como garçons, empregados ou escravos, não. Eles foram levantados, isso era tão importante que a exigência é que o diácono fosse cheio do Espírito Santo, marido de uma só mulher, entendeu? Que tivesse uma boa reputação e outras coisas mais, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ali está a ordem diaconal, quando foi estabelecido os primeiros diáconos. As exigências. Às vezes um crente é diácono na igreja, ele fica assim pensando que ele é um garçom, que ele é um empregado, que ele está ali para viver uma vida sendo escravizado por todo mundo. Mas a posição de um diácono dentro da igreja, ela é uma posição muito nobre, muito honrada e honrosa. Então, se você é um diácono da igreja, ou se ainda não é, se vai ser, saiba que você vai cumprir um papel que a Bíblia diz que é um papel muito excelente. Muito excelente. Então a gente precisa entender. Outra coisa também que a gente precisa entender, antes de eu entrar no texto aqui. Pastor, eu fui diácono e agora eu sou presbítero. Então eu não faço mais nada de diácono. Então você não é uma coisa nem outra, você está estragado. Porque um presbítero, ele é diácono ainda. Entendeu? Só que ele foi separado agora para o trabalho da palavra. Presbítero ensina a palavra. Presbítero aconselha o povo. Presbítero pode ministrar Santa Ceia. Presbítero ora com óleo, com imposição de mão, e Jesus cura o doente através da sua fé. Esse é o papel do presbítero. Ele deixou de ser diácono? Não. Presbítero continua sendo diácono. E quando eu sou pastor, você continua sendo auxiliar, diácono, presbítero e pastor. A gente nunca deixa de ser nada. Na igreja é diferente. Agrega. Não me tornei para deixar de fazer o que fazia. Se não há necessidade, se outros estão fazendo, amém. Mas se há necessidade, continue sendo humilde, continue servindo, porque quanto mais você título recebe, quanto mais você cresce no reino de Deus, mais responsabilidade você tem. O diácono trabalha, o presbítero trabalha mais que o diácono, o evangelista trabalha pelo diácono, o presbítero e o evangelista, e o pastor é tudo isso junto. Então, às vezes a pessoa tem um título na igreja, está no altar, recebeu ali um título, está usando uma roupinha diferente, pensa que não trabalha, não. O presbítero, o pastor, o diácono, todos, havendo necessidade, limpa o banheiro, lava a igreja, atende o povo, ora, expulsa demônio, carrega cimento, pinta a parede, e isso é obra de Deus.
A gente tem que ter essa consciência que na obra de Deus, Deus não chamou a gente para ser, não chamou ninguém para ser melhor que o outro. Deus nos chamou para servir. Deus servir. Quanto mais você cresce na obra, mais você vai servir. E o dia que tu pensar que não serve, tu não vai servir mais para nada. Porque Deus descarta. Então, Paulo, ele vai ter um encontro com o Senhor, depois ele vai ficar aos pés dos apóstolos, ele vai aprender um pouco mais sobre essa fé que havia surgido, fé evangélica, fé cristã, e ele vai se envolver tanto com isso, que ele vai receber não só as suas vistas, sua visão de volta pela imposição de mãos, se não me falha a memória, de Ananias, mas também ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então ele deixa de ser fariseu, saduceu, para se tornar um cristão. Ele quebra todos esses paradigmas agora, todas essas barreiras, toda essa religiosidade, e ele vai viver a fé cristã, a fé autêntica. E Paulo se envolve tanto com isso, ele coloca tanto sua vida nisso, que ele começa a sobressair, além dos outros. Pedro veio primeiro, João veio primeiro, todos eles são apóstolos. Mas o mais citado, no que diz respeito à história da igreja primitiva, é Paulo. Paulo também, ele recebe uma responsabilidade de Deus muito importante, não só de levantar igrejas, de fundar igrejas, mas também de doutrinar a igreja. O que é doutrinar a igreja? É dizer, irmão, tu não pode usar calça, você não pode usar brinco, você não pode maquiagem, não tem nada a ver com doutrina. Isso é uso e costume, outras coisas que a gente precisa aprender dentro da igreja. Eu vou lá para o semear. Qual é a doutrina lá? A doutrina lá é a Bíblia. Ah, você quer saber de usos e costumes. É diferente. Então, uso e costume é uma coisa. Depende de onde você vai congregar. A visão que existe ali. O pensamento, a ideologia da liderança que existe ali. Isso é uso e costume. Agora, doutrina são fundamentos da nossa fé cristã que estão pautadas na palavra de Deus. E onde eu vou encontrar as doutrinas para a igreja? Na Bíblia. Ah, pastor, claro que é na Bíblia. Pois é, mas propriamente eu digo nas cartas de Paulo direcionadas à igreja. Paulo recebeu o privilégio por Jesus de escrever muito doutrinando a igreja. Fazendo o quê? Ensinando a igreja a ter uma boa conduta. Na verdade, os crentes e as igrejas que ele havia fundado. Paulo também ele vai falar sobre a verdadeira postura de um crente, a postura de uma pessoa que é a igreja, não que faz parte, mas que é a igreja. E Paulo vai ensinar também a postura de um obreiro, de uma obreira, de um pastor, de uma pastora. Ele vai ensinar isso tudo. Outra coisa que Paulo vai dar também um banho aqui de ensinamento é sobre, dentro do contexto social, família. Ele vai ensinar sobre os relacionamentos de pai com filho, filho com pai, funcionário com patrão, patrão com funcionário. Paulo vai falar sobre tudo isso aí. Paulo vai falar sobre a igreja para pastor, para a igreja, para pastores. Ele vai falar para aqueles que têm os seus negócios, ele vai falar para pai, ele vai falar para mãe, ele vai ensinar as mulheres que já passou aí dos 40, 50, dar exemplo para as jovens mais novas, seguir vocês. Ele vai falar sobre isso tudo, está tudo aqui registrado, principalmente aqui no capítulo 4 é a unidade da fé, 5 até o capítulo 6, ele vai falar sobre família. Paulo ele vai dar uma direção. Por que a gente vê muitos crentes errando pra caramba quando não deveria errar? Por não conhecer a palavra, por não ler Bíblia. E às vezes, quando se prega na igreja algo que o pastor está falando, que ele tem paz, que ele está falando é bíblico, o povo se assusta, porque não conhece, não está no mesmo nível de entendimento do pastor, de um líder, que está ministrando uma palavra. Quase que dentro da igreja, a gente, tudo que vai falar tem que mostrar, está escrito assim, vê aí, confere aí, que o povo é tão leigo, o povo está tão cabeça travada de não ler Bíblia, que se a gente falar alguma coisa sendo bíblico e não citar o texto, as pessoas vão até embora. O que é isso? Está doido falando um negócio desse? Já teve de eu mostrar texto bíblico na igreja, para nós, para a igreja atual, e as pessoas assustaram, não voltar mais aqui? Já pensou? Como que a pessoa vai fugir daquilo que é verdade? Então, Paulo ele vai escrever para a igreja, ele vai escrever para os crentes desta era pós-moderna. Paulo não vai só escrever para a igreja de Atos, a igreja daquela época, mas ele vai escrever para a igreja contemporânea, ele vai escrever para a igreja dos nossos dias, ele vai escrever para nós, ele vai falar sobre esses dias. E é tão interessante isso aqui, que a Bíblia ela vai se atualizando, ela é atual, e a gente precisa estar aplicando isso aqui. Aqui no texto do capítulo 6,
Paulo ele vai falar sobre algo que muito importante, e só ele vai falar com tanta ousadia, com tanta graça, tanta sabedoria sobre guerra espiritual. Guerra espiritual. Tem gente que fala de guerra espiritual, mas não sabe nada de guerra espiritual. Eu fico vendo, pastor, estou numa batalha espiritual, não sabe nem o que é batalha espiritual. Não sabe nem o que é guerra espiritual. Às vezes está com uns probleminha na cabeça aí, está pensando o que deveria pensar, está pecando demais, está fazendo besteira, ele fala que está guerra espiritual. Você não sabe o que é uma guerra espiritual. Paulo ele vai falar sobre a batalha espiritual, ele vai falar sobre essa guerra, ele vai falar sobre isso aqui com muita ousadia, com muita graça, ele vai dar uma direção extraordinária sobre isso aqui. Primeiro, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne. Eu fico vendo crente bicando crente, crente que está na carne mesmo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Depois ele vai falar que a nossa luta é além disso aqui, ó, dessa situação horizontal. Isso é coisa de Satanás. Por trás da injustiça tem a mentira, tem a covardia. Tem ou não tem? Tem. Alguém na mentira está se prevalecendo daquilo ali. Então o crente, ele precisa agir. Ele vai vestir os seus lombos com a verdade e também se vestir com a couraça. A couraça ela é protetora. Ela protege a tua carcaça, o teu peito, a tua caixa, que guarda o coração com a justiça. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O diabo não gosta de crente que anda na verdade. O diabo não gosta de crente justo. E ele não gosta de crente que procura viver a paz. Ter paz. Tudo que o diabo vai tentar fazer contigo é roubar a tua paz. Pastor, estou cheio de problema, mas em paz. Estou passando uma luta, tenha paz. Estou doente, mas tenha paz. O livro dos Salmos e a carta de Pedro, escrito está: busque a paz e siga. O crente tem que ter paz. A gente precisa buscar paz, mesmo lutando, guerreando, nas dificuldades. Por favor, não abra mão da sua paz. O crente sem paz, ele fica atormentado. E o crente atormentado, ele vai ser usado pelo diabo, pelo inimigo. A Bíblia está dizendo aqui: calçados os pés na preparação do evangelho, as boas novas de paz. Evangelho significa boas novas, boas notícias de paz. Outra coisa que o crente tem que ser, que o diabo não gosta, é de crente pacificador. Crente que pacifica o negócio. O diabo tem pavor desse crente. Crente pacificador. O que é o crente pacificador? É o estilo a Flávia do Rubio. Está aí um exemplo e outros que tem aqui. Tem crente que ele é pacificador. Esse é o crente que agrada a Deus. Esse é o crente que mantém a comunhão no lugar, mantém a unidade, que depender dele não há divisão, não há separação. Ele pacifica. As esposas precisam ter o dom de pacificar, o Espírito de Deus que vai te ajudar a pacificar a situação na sua casa. Os maridos também tem que ter. Precisa ter. Pacificar. O que é pacificar? A chapa está quente. A irmã Marilde não está bem com a Luísa, não. Aí, só que eu gosto mais de irmã Marilde do que de Luísa. O que está acontecendo, irmã? E Luísa? Ih, irmã, tu não viu nada. Eu estou pacificando? Não. Estou fazendo o quê? Eu estou jogando gasolina no foguinho que já está nela aí, doido para agarrar a Luísa nos cabelos. E eu chego e faço o quê? Estou jogando uma lenha do capeta. O crente ele tem que pacificar. O diabo ele fica olhando quem vai jogar uma gasolina mais naquilo ali para explodir logo. Aí chega você cheio do Espírito Santo. Não, irmão, não é isso aí não. Ela tem os problemas dela. Ela está passando por algumas dificuldades. Não é que ela implicou com a irmã, não. Na verdade, ela não está bem. Ela precisa da nossa oração. E aí eu mostro a vulnerabilidade da outra irmã para ela. E daqui a pouco ela vai pensar o quê? Puxa vida, eu já estava com outros pensamentos aqui. Não tenha medo de dar um conselho, não tenha medo de falar, não tenha medo de pacificar. Fale aquilo que Deus colocar no teu coração para falar. Não tenha medo, pacifique, contorne situações, não inflame. Nos parentes, na igreja, no trabalho. Meu Deus do céu, quantas empresas eu já fui palestrar que o problema lá dentro era um funcionário crente. Crente? Pai do Senhor, pastor.
Fala assim, oi, mano, eu vou descobrir um contendeiro miserável. E tome muito cuidado. Eu não vou julgar. Eu não vou de forma alguma generalizar. Mas eu tenho medo de conversa macia. Tenho. Irmão, uma bênção. Você é um profeta de Deus. Fala pra fora, filho, deixa eu ouvir isso aí. A gente se assusta quando chega alguém falando firme com a gente. Falando firme. Não está envergonhando, não está te humilhando, mas é firme naquilo que fala. Assusta. Aí eu pego as minhas amizades, eu pondero, eu boto as minhas amizades desse jeito. São pessoas que sabem conversar comigo, sabem falar comigo. E não muda sem nada. O pai vai falando, filho, não faz. Não faz. Filho, não faz. Daqui a pouco tem que dar uma chinelada no menino. Tem que dar umas varadas nas pernas dele. Eu fico olhando para ele, nunca dei uma varada no meu filho. Nunca dei uma chineladinha no bumbum do menino. O menino é um capeta. Mas para ele não, ele olha e fala, essa menina tem uma saúde, pastor. Nunca encostei a mão no meu filho, pastor. Louvado seja Deus. O diabo tomou a mente dele porque faltou correção. Seja firme, tem palavras que ela dói mais do que uma ataca. Tem que ser firme, senta, conversa, aconselha. Tu vai? Então vai. Vai, pô, não me liga não. É assim. Pensa que a minha vida eu vivi arrebentando braço na pancada, Esther João Marcos? Não. Mas já falei, ó. Se acontecer, não me liga, que eu vou ver tua ligação, vou desligar o telefone. Não vou atrás de socorrer, não vou te ajudar, não vou. Aí eu, você não pode fazer isso, eu faço. Conselho é assim. Aí sai preocupado. Ih, rapaz. Ô Deus, tem misericórdia de mim, meu filho. Me livra do laço do passarinho da Então, é assim que a gente faz com os filhos. É assim que a gente faz com os filhos. A gente procura ser firme. Porque a gente não quer que ele se arrebente. A gente não quer que ele vire um diabo no caminho dos outros, estraga o caminho dos outros. Você ensinar seu filho homem, não estragar a vida de ninguém, nem sua filha menina, entrar na vida para estragar a vida dos outros, não. Já tem um diabo aí arrebentando com a vida de todo mundo. Entendeu? Aí a gente cria de qualquer maneira, vive de qualquer maneira, amanhã a casa dá um problema de qualquer maneira, e a gente acorda de novo. Vem cá, é um anjo. É o anjo que caiu do céu. Não é o que desceu, não, é o que caiu. Então a gente tem que ter irmãos, em nome de Jesus, nós temos o Espírito de Deus, nesse culto da palavra que Deus te trouxe aqui para desencortinar seus olhos. Amém. O que eu estou falando aqui vai se tornar vivo na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, seus filhos são uma bênção, sua casa é uma bênção, você é uma bênção, mas não abra mão daquilo que Deus te deu para fazer. Você tem que ter uma posição, um posicionamento diante dos seus. Tu é sacerdote, sacerdotisa, faça o que Deus mandou você fazer. Amém. Está os pôs firmes, tem cingido o vosso nome com verdade, e vestido o coração do Chico, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, pacificar, Evangelho, boas novas, tomando sobretudo o escudo da fé. Onde estava o escudo de vocês agora, o coronavírus? Estava onde? Estava comigo. Tomando sobretudo o escudo, com a qual, para que serve o escudo da fé? Apagar o quê? Dardos inflamados malignos. Como é que é o dardo inflamado maligno? É as setas, né? E as setas vêm e daqui a pouco quer atormentar, pegar a tua mente e te arrebentar. Mas você tem um escudo da fé. Onde está a fé, gente? A fé está no braço? Não. Esse escudo da fé está aqui, ó. É aqui. O diabo joga o dardo e você está aqui, ó, blindado com o escudo da fé na sua mente. Na sua mente. Você se protege. Você se blinda. Tem crente que deixa se levar para conversa fiada demais. Entendeu? Tem gente que não pode ouvir uma fofoquinha. Se blinde. Pelo amor de Deus, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. O diabo vai lançar um monte de dardos. Dardos inflamados do maligno. Para pegar tua mente, pegar teus sentimentos, pegar tuas emoções.
Mas você tem que saber em que você crê, de onde você está ouvindo, o que você está ouvindo, é o que Paulo falou para Timóteo. Permanece você naquilo que eu tenho te ensinado, porque tu sabe de quem está ouvindo. Palavra de Paulo para Timóteo. E tu permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem aprendeste. Nós temos que ter nossa cabeça feita pelo Espírito Santo. Nós temos que ter nossa cabeça feita pela palavra de Deus. Diabo nenhum, conversa fiada nenhum, demônio, vizinho, WhatsApp que chega, mensagem do inferno, vai fazer você ter dúvida quanto àquilo que você já sabe que é a verdade. Não, você tem Deus. Aleluia. Tem Deus. Tem ou não tem, irmão? Olha esse irmão que está do teu lado, deixa ele ter com cara de que tem. Tomando sobre tudo, tomando sobre tudo, de todo armamento que você tem, sobre tudo precisa estar o escudo da fé, com a qual você apaga todos os dardos. O que é dardo? É o que é lançado sobre a sua vida. Tem palavras que é lançada sobre você, tem inveja que é lançada sobre você, tem um olho grande que é lançado sobre você. Tem muita gente que vai querer ter o que você tem. Não quer pagar o preço que você paga, mas vai querer ter a mulher que você tem, os filhos que você tem, o marido que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem. Você pensa que não? Tem um amigo lá no emprego conversando com você, está rindo para você, te admirando, mas está doido de tomar o que é seu. Abre o teu olho. Tem parente, eu falo mesmo, tem parente que não vale nada. É parente. Está lá, butuca no que é teu, olho grande, inveja, palavra contrária. Você tem que ter a fé. Tem que ter a fé. Você vai falar dos seus projetos, às vezes, olha José. Eu estou falando Bíblia. Aqueles irmãos de José valiam alguma coisa? Não. José todo simples, falando do sonho dele, dos projetos dele. Os irmãos, vou te matar, miserável. Vai ver só o que nós preparou para você aí. Só não matou porque alguém entrou no meio e falou, não mata não, melhor vender. Mas eles iam matar. Ia ou não ia? Mas intenção não matar. Ou tem parente que presta? Não. Ah, pastor, mas depois foi lá o que José aconteceu com José lá, e ficaram com a boca de cara de babaca. Porque quem tem a fé, quem tem promessa, tudo muda, até a cara muda para melhor. E quem não tem, permanece com a mesma cara miserável. Tem gente que você vai ver hoje, daqui 10 anos, 15 anos, você vai olhar, ela não vai te conhecer não, porque você tem fé, promessa, palavra, e na tua vida tudo flui para cima para melhor. Amém. Nem ruga você tem. Com 60 e poucos anos aí com cara de 38. Cara, o couro da cara tá esticado igual o couro de pandeiro. Se ri, rasga, mas tá bem, tá liso. Mas muda, tudo muda para melhor. Muda a fisionomia, muda a roupa, muda o jeito, muda a casa que mora, muda o carro, tudo muda porque Deus muda a nossa vida. Agora, essas pragas continuam na mesma vida. Tem gente que vai continuar com a mesma vida, você não tem a dor, não. Cuida da tua vida e toca o barco para frente. Porque a vida não é injusta, todo mundo colhe o que planta. Colhe o que planta. Não quero você, vou resolver. Você vai se arrebentar. Tem gente que tem oportunidade e não abre os olhos. Você teve uma, segurou, teve outro, segurou. Deus é contigo, você mantém a fé. E tem gente que não tem fé, não crê em Deus, não cultua, não congrega, não dizima, não é fiel com Deus. Vive uma vida bagunçada. Aí depois que eu falar de sua prosperidade, você vai prosperar mesmo. Vai prosperar muito. Ela não vai deitar num caixão até que Deus cumpra tudo na tua vida, não. Pode ficar tranquilo. Vai não. E eu digo mais. Tá mais de você ser arrebatado que conhecer caixão. Eu mesmo, esse corpinho aqui não vai entrar em caixão, não. Se o seu vai entrar, é problema seu. Olha para os irmãos aí. Vigie, Pierre. Esse corpinho aqui, olha para esse irmão e fala para esse corpinho aqui não vai ver caixão, não. Esse corpinho aqui é do arrebatamento. Você está aí ou não, irmão? Então é isso. Esse irmão de José ficava lá doido para engolir ele, mas falso, né?
E você vê o que aconteceu com José. O que aconteceu? Por quê? José tinha o quê, irmão? José tinha o quê? Gente, ele tinha fé. Ele acreditava naquilo que ele sonhou. Ele acreditava naquilo que Deus está falando com ele. Estou falando sobre o estudo da fé. Os dardos vieram ou não vieram? E a família começou na mesa com os irmãos. Até o pai falou: José, eu estou entendendo sonho teu não, mano. Quer dizer que lua, estrela, dobrando você, lua e sol. Então eu, tua mãe e teus irmãos. Tendo como o senhor quiser. O que Deus mostrou foi isso aí. Você tem que ter fé. A fé. Porque conversa fiada vai ter demais com você. Tem crente que não quer ser vilipendiado. Tem crente que não, eu procuro andar certinho. Deus falou: o dia que te injuriarem, o dia que vos perseguirem, o dia que vos difamarem, bem-aventurados sois. Porque como fizeram comigo, também farão com vocês. E sabe por que fazem? Porque sabem que vocês não são do mundo. Vocês são do Pai. Do Pai. Crente apanha mesmo. Apanha. Quanto mais apanha, mais cresce. É igual omelete. Entra no cacete e multiplica. Já pensa que te batendo te mata. Não, crente cresce apanhando. Ah, pastor, nunca passei tanta luta porque eu sou um crente 2 mais 2, 4, mas não tem nada. Agora o crente mete a cara e apanha, e aqui, e ali, pancada em cima, e ele está na fé. Pode observar, se ele não tem pelo menos história para contar, testemunho. Dá uma oportunidade para ele aqui agora, para ver se você não pega essa palavra até meia-noite ainda. Eu quero declarar nesta noite sobre a vida de vocês que aqui estão. O que Deus deu para vocês não vem da terra, é a fé. Amém. O que Deus deu para vocês, homem nenhum pode dar. A fé. Com essa fé, vocês vão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com essa fé, vocês vão chegar onde Deus falou que vocês vão chegar. Com essa fé, todas as portas se abrirão. Com essa fé, vocês podem cercar a muralha 7 dias, porque ela vai cair. Com essa fé, o mar vai abrir para vocês passar. Com essa fé, o anjo da morte pode passar, mas não toca na casa de vocês, porque quem tem a fé obedece. Aleluia. Amém? Amém? Glória. Culto da fé. Se proteja com a sua fé. Se blinde com a sua fé. A sua fé é o suficiente. Fé no que, pastor? Fé no que é certo. Fé na palavra. Fé no que vem da boca de Deus. Fé naquilo que você leu, porque isso aqui não é gibi. Isso aqui não é aquela porcaria do Globo, do Veja. Isso aqui é a palavra de Deus. Aqui acabou. Pelo poder disso aqui, um presidente foi eleito com João 8,32. Acabou. Ele com um versículo foi eleito a presidente, você com a palavra toda. Recebe aí. Aleluia. Ele só conhece um versículo. Chegou onde chegou, e nós que conhecemos mais que um versículo. Onde isso aqui pode botar a gente? Você recebe ou você está brincando, irmão? A palavra é poderosa. Você tendo a palavra, você se torna imbatível. Você tendo a fé, você se torna imbatível, inabalável. Vai embaixo, sobe, você está firme. Tem raiz. Escudo da fé. Aleluia. Calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz, sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderei pagar todo dano informado Tomás. Também o capacete da salvação. Isso aqui é forte. E a espada do Espírito, meu Deus, com letra maiúscula, Espírito Santo. Tomar o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, capacete da salvação. O crente consegue botar na cabeça que ele é salvo. Aleluia. Esse pensamento de ser salvo brinda toda a tua mente. Sou salvo. Sou salvo. Comigo não, sou salvo. Capacete da salvação. Você incutir, colocar na sua cabeça essa proteção extraordinária. Você pode andar de moto sem capacete? Não. Pode não, por quê? Hã? Por quê? Proteger. O capacete faz o quê? Quer proteger a tua mente? Coloque na mente a salvação. Você é salvo. Salvo, você não é igual ao mundo, você é salvo. Você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te livrar da ira de Deus, para te livrar do inferno também. Você é salvo. Isso blinda a tua mente. Sou salvo, eu tenho a palavra de Deus. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Você coloca a palavra de Deus na sua cabeça, no seu coração. O Senhor Deus vai dizer para Josué: medite nas palavras da profecia deste livro de dia e de noite, porque então fará prosperar teu caminho, prudentemente conduzirás. O Senhor falou com Josué: medite, porque meditando nessa palavra, inculcando essa palavra, você se tornará um homem bem sucedido. Aleluia, glória a Deus. Salomão falou lá no capítulo 4 do Provérbio: tudo que possuis e que tiver que adquirir, adquire, pois, sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Ela dará a você um diadema de prata e porá na tua cabeça uma coroa de ouro. Isso é sabedoria. Aqui está a sabedoria de Deus. É disso que você precisa. O salmista vai dizer: eu coloquei no meu coração essa sabedoria. Eu coloquei no meu coração e lá escondi. Diabo não consegue encontrar a tua palavra no meu coração porque está escondido lá dentro. Ninguém. Escondi. Não depositei lá e deixei para todo mundo ver. No meu coração escondi a tua palavra. Você está aí ou não, irmão? Amém. Tem coisas que Deus te dá na palavra. Tem coisas que Deus dá para você que você tem que esconder. No meu coração escondi a tua palavra, para não pecar contra ti. Então tomai também o capacete da salvação, coloca na tua cabeça. Olha para essa pessoa que está lá e diga assim: entenda. Você é salvo. Aleluia. Quando você vê esse irmão me borochou assim, você fala com ele: que comportamento é esse, rapaz? Deixou de ser salvo? Você é salvo. Onde estão os salvos aqui? Amém. Salvo do quê? Você é salvo, não sabe o que você é salvo? Foi salvo? Salvo do quê, gente? Salvo do pecado, da condenação, do inferno, do diabo, do capeta quase. Você foi salvo de todas essas coisas. Jesus te salvou de lá. Hoje você anda diferente, fala diferente, tem um comportamento diferente. Você vive na verdade, você é pacificador, porque essa é a conduta do salvo. Aleluia. Salvo! Tem salvo aqui? Amém. Salvo! Salvo não vê aquilo que entristece o Espírito Santo. Salvo não toma uma cervejinha escondida. Salvo não toma um vinhozinho escondido. Salvo é salvo. Eu sou salvo em Jesus. Amém. Não, isso aqui é só para uma quentura, para alegrar a gente. Eu já tenho o Espírito Santo que me aquece. Não preciso me alegrar com nada disso, não. Eu não preciso de cachaça, de cigarro, de bebida, Cheguei na casa de um presbítero. Vamos almoçar lá em casa, pastor João Caetano. Eu fui. Estava passando uma fome, irmão. E um almoço, beleza. Foi eu e o pastor Afaro, nós estávamos num apuro. Eu fui lá, preparou uma mesa, abriu a geladeira e falou: escolhe o que o senhor quiser. Esse aqui é de 1900. Eu falei: pode deixar aí. Tomo não, meu querido. Você não toma um vinzinho? Não tomo nem vinzinho, nem vinzão. Eu não acredito, o senhor não toma. Nem assim socialmente, pastor João, olha como é que o diabo vem. Se eu não tivesse o escudo da fé, né? O escudo da fé, o capacete da salvação. Mas nem socialmente, em família, eu não deixo faltar na minha geladeira. Está faltando o Espírito. Quem tem o Espírito Santo não precisa dessas coisas. E toma Coca-Cola e não morre, hein? Essa é boa. E nem engorda. Não, eu tomo Coca-Cola todo dia, tá? Fit. Parece que o Mário, mas Mário porcaria mesmo. Então, vou dizer uma coisa para você: nós temos o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, mano. Coisa boa é ter o Espírito Santo. Né? Não, pastor, não tem problema não. Eu falei: para mim tem, não. O que está em mim, eu não preciso do senhor, eu estou cheio. Quem está cheio não precisa botar mais nada para dentro, não, porque estou cheio. Cheio de Deus, da palavra do Espírito. Né? Quem está vazio fica caçando um monte de coisa aí. Quem está cheio, não precisa de vinhozinho o quê? Entendeu? Não, eu, pastor, toma uma cervejinha sem álcool. Vai tomando então. Quando a trombeta soar, tu me fala. É vinhozinho, é cervejinha, é uma gela. Não, mas não embriago, não. A Bíblia diz para não embriagar. Mas é, meu irmão, a Bíblia diz tanta coisa também que tu não faz. Né? Então a gente é salvo. A gente é salvo. Aleluia. Né? Tem muito pecadão aí que não vai jogar o povo no inferno, não, esse pecadinho.
Tem pecadinho, pecadão? Não, não tem. Estou brincando com vocês, mas tem muita coisinha pequenininha aí que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não tomo. Não tomo. Ô pastor, vou te chamar ele para uma festa nossa ali e tudo, mas vai ter, não, eu não vou não. Não vou não. Olha para o senhor abençoar fulano ali, aniversário de Betano, vai ter um vinhozinho, eu não vou não. Não precisa me chamar, eu não vou. Manda ele vir na igreja que eu abençoo ele aqui. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Não vou ficar num lugar onde está rodando mesada de cerveja, de uísque, de champanhe. Eu não vou. Sou salvo. Essa é a minha postura, eu sou salvo. Tem que me respeitar, não tem que me submeter a essas coisas não. Essas coisas tem que sujeitar a mim, porque é maior que está comigo, maior que está com você. Nós somos salvos. Pô. Tem crente aí, irmão? Amém. Quem vai para o céu ainda aí? Amém. Também o capacete da salvação para o Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os tantos. Tem muita gente orando muito, mas vigiando pouco. Tá? A oração é algo extraordinário, mas vigie. A Bíblia não manda você orar e vigiar. Manda você vigiar e orar. Está na torre de vigia, às vezes é mais importante do que estar orando com os olhos fechados e o inimigo vai... Um povinho aí que gosta de um monte. Ó Deus, mistério, pastor, gosta de mistério. Não, para mistério, fui no mistério aí, pastor, mistério. Mistério. Vigia. 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 Vigiar e orar. Deus abençoe vocês. Amém. O Espírito de Deus continue falando conosco, nos ensinando. E, gente, vamos lutar para a gente ir para o céu. Todas as vezes que você começa a pensar assim, escuta, deixa eu te ensinar algo aqui para encerrar. Isso não tem problema não, isso não tem importância não. E o inimigo já está entrando aí na tua cabeça, já está vazando o teu escudo da fé. Então que Deus abençoe vocês e que a gente possa permanecer com essa alegria, com essa paz, com essa fé, andando com Deus, vivendo com Deus, sendo cheio de Deus. E cheio de Deus, nós não teremos necessidade de se encher de mais nada, porque Ele é suficiente. Amém. Deus falou para aquela mulher, tu pode tomar dessa água e voltar a ter sede. Mas se tu tomar da água que eu te der, tu não vai ter sede nunca mais. Quem toma da água que é Jesus não tem sede de nada mais que do mundo. Quem toma da água chamada Jesus é salvo. Se comporta como salvo. Se você está aqui hoje recebendo essa palavra, o Espírito Santo está falando contigo, que eu sei que está falando, o que você faz? É isso. Abraça essa palavra. É porque Ele te ama. E entenda. Ele quer que você more um dia no céu com Ele. Amém, amém gente? Amém. Sabia que o inferno não foi preparado para os homens? O inferno foi preparado, segundo a Bíblia, para o diabo e seus anjos. Mas tem muita gente que, por causa das suas atitudes, segundo aquilo que a gente acompanha aí, vai conhecer essas trevas exteriores. Deus preparou o céu para o homem, para a mulher. O céu é o nosso Éden. É para lá que a gente vai. Amém. Eu sou, irmão, nós lá no céu. Aí eu paro com você assim e falo, ô pastor Eudásio, valeu a pena. Chegamos. Né? O Jumazão, assim, o Jumazão, valeu a pena lutar, chegamos. Né? Olha para o Pierre. Valeu a pena lutar, chegamos. O Hélio, os irmãos, o pastor Tiago. E a gente lá em cima poder dar aquele abraço de comunhão perfeita. Estamos agora em outro nível, outro corpo. Mente de Cristo 100%. A gente não se lembra de nada mais que nos traz dor. Nada na terra que possa nos dar saudade, nada aqui. Né? Dos nossos olhos foram enxugadas todas as lágrimas. Mas a gente se conhece e pode dar um abraço no pastor João. Obrigado pelas suas chatices. Obrigado pelos seus enjoos. Nós chegamos, estamos aqui. Eu quero profetizar, irmão, que você vai sonhar com o céu. Vai ser tão gostoso para você que você nunca mais vai querer saber do mundo. Você
Você vai viver aqui andando com a cabeça na glória. Eu declaro isso em nome de Jesus. Quem aqui já sonhou com o céu? Né? Você vai sonhar com o céu. Você vai sonhar que está entrando nos portões celestiais. E alguém dizendo para você: vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. O céu como herança. Essa é a maior esperança da igreja. A gente está aqui enquanto Jesus não vem, nós trabalhamos, estuda, prospera, compra, vende, mas sabendo que Ele pode vir em qualquer momento. E a hora que Ele vier, os nossos olhos serão recolhidos e serão secadas e enxugadas todas as lágrimas. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Lá não haverá sofrimento nenhum. Não vai nem espirrar lá. Não vai precisar botar máscara. Né? Caiado não vai estar lá? Nem Dória. Nem Lula, viu? Bolsonaro vai subir. Em nome de Jesus. Então, irmão, brincando um pouquinho, mas a gente poder se encontrar no céu, dizer, valeu a pena, né? Chegamos. Aí acabou. Acabou. Foi que entrar no céu, meu irmão, acabou a pressão, acabou tudo, porque lá agora quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Agora acabou. Nossas dívidas foram zeradas. Vai ficar tudo aí, irmão. Teu carro vai ficar aí, tua casa vai ficar aí. Deixa a Maciel aí tomando posse. Não, Marcelo? Você vai subir?